Começa agora o Meia Pantufa. E aí, ouvintes do Meia Pantufa, infelizmente venho aqui com uma notícia ruim novamente, aquelas que a gente não quer dar. Mais uma vez a gente enfrentou um probleminha no áudio, as tecnologias estão inimigas do Meia Pantufa, mas a gente não vai deixar isso parar a gente de maneira nenhuma. Só pra avisar que o áudio não tá da maneira ideal, não tá do jeito como vocês estão acostumados novamente, mas pelo andar da carruagem essa será a última vez em algum tempo que a gente vai passar por esse problema. Fiquem tranquilos, o conteúdo do episódio não está prejudicado, só a compreensão de uma palavra aqui e ali, talvez uma tosse, talvez um espirro, talvez um pequeno probleminha humano, mas nada que atrapalhe o conteúdo que vocês tanto gostam, que vocês ouvem toda semana. Beleza? Fica com a gente que esse episódio tá muito legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça-feira às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e hoje tenho aqui de um lado o meu amigo que é enfermeiro, mas mais parece um maratonista, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, praticantes de jejum intermitente? Só que não intermitente, né? De jejum. É um jejum assim, extremo, né? Os extremistas. Jejum intermitente. O nosso amigo Gustavo não está aqui presencialmente com a gente hoje, uma pessoa muitíssimo ocupada. Ele foi enviado para verificar um milagre de uma menina que não come há muito tempo lá em São José dos Pinhais. Então ele não pôde participar com a gente aqui presencialmente, mas ele vai mandar um áudio, um bloco que vai entrar aqui depois sobre as impressões dele do tema da semana. Então não se preocupem, vocês irão ouvir a voz sedosa e aveludada de Gustavo Azevedo nesse episódio também. A escolha de tema de hoje é tão inusitada para Meia Pantufa que parece uma homenagem ao título do filme. Como é um milagre a gente falar de um filme da Netflix por aqui, a gente resolveu falar de O Milagre, filme do diretor chileno, vencedor do Oscar, Sebastián Lelio, e estrelado por Florence Pugh. Baseado no livro de Emma Donoghue, O Milagre é o ponto de vista de uma cética enfermeira londrina sobre o caso de uma menina irlandesa que está há 4 meses sem comer, mas parece ótima de saúde. A gente vai entrar em mais detalhes dessa sinopse no decorrer do episódio, mas antes de partir para esse episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes para você que é fã do Meia Pantufa. Primeiro, lembra sempre de compartilhar os nossos episódios com os amigos, com os parentes, com os pets, com todo mundo que você puder, porque essa rede é importantíssima para o podcast crescer cada vez mais. E mais uma coisa, se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Spotify nota a gente, distribui melhor para potenciais novos ouvintes e nos ajuda a expandir cada vez mais o nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, vem com a gente debater O Milagre, filme novo da Netflix, no Meia Pantufa. Meia opinião. Esse filme é do diretor Sebastián Lelio, que é vencedor do Oscar de melhor filme internacional. Ele é chileno, como a gente falou na introdução. Ele venceu o Oscar por Uma Mulher Fantástica, um filme de 2017, que chegou com toda a certeza de vencer o Oscar de melhor filme internacional. Filme latino contando a história de uma mulher transgênero, e chegou abafando. Todo mundo já sabia em 2017 que esse filme ia ganhar melhor filme internacional. Uma atuação fantástica da Daniela Vega, quase rendeu indicações ao Oscar de melhor atriz, mas vocês sabem como é que funciona Hollywood com artistas latinos, né? Eu acho que eles têm mais preconceito com latino do que com transgênero, pra ter uma ideia. E esse filme aqui é uma obra da Netflix que tem ali todos os pontinhos que tornam ela uma obra da Netflix, mas eu vou dizer por mim, não vou entrar em detalhes ainda na minha opinião, vou começar com o Lucas, eu sempre fujo dessa, né? Mas é um filme que para mim foi uma grata surpresa. Ele tem as chavinhas ali da Netflix, mas ele tem outras coisas que o fazem superar aquele bloqueio de filme tudo igual que a Netflix costuma fazer. Right. Esse filme conta a história da Elizabeth, que é uma enfermeira londrina, uma mega cética, que ela é uma enfermeira profissional e ela é chamada para a Irlanda para fazer uma vigia.
Ela é chamada por uma junta médica que está avaliando uma menina que está há 4 meses sem comer, mas que está ótima de saúde, está lá feliz, alegre, está saltitante, e a enfermeira é chamada para vigiar, e somente para vigiar. Ela não vai interferir, não vai tentar oferecer comida para a menina, nada, ela tem que vigiar para confirmar que a menina realmente não está comendo. E ela já chega achando que é uma esparrela, né? Que é um golpe, que é mentira. Então ela tá com essa visão e ela vai conhecendo essa menina e vai sendo cativada pela menina, né? E pela fé da menina no que tá rolando ali. A menina fala que ela só se alimenta de maná do paraíso, ela não precisa de comida. E essa enfermeira tem uma dificuldade muito grande de descobrir se a menina tá realmente comendo ou não, né? E se, o que tá fazendo a menina ficar tão bem por tanto tempo, aparentemente sem se alimentar. Lucas, fala aí um pouquinho pra gente do que você achou de O Milagre. Essa foi uma escolha talvez inusitada pra gente, né? Antes de você opinar, eu já queria dizer que o nome, eu não sei se o nome é uma jogada de mestre ou se o nome é péssimo, porque a gente vive numa onda de filme fundamentalista religioso de Macedo aí, aquela mentirada dele, e aí a gente esbarra num filme que chama O Milagre. Se a gente não tiver pegado outras referências, a gente já fica, não, esse vai ser o último filme que eu vou ver na minha vida. E a gente tem um choque, né, quando a gente vê o filme, porque não é nada disso. Mas não é, sabe? Entende o que eu tô querendo dizer? Talvez o nome do filme seja muito inteligente, porque ele vai atrair um público muito Netflix, né, o público muito noveleiro e sabe como é que é, mas ao mesmo tempo talvez o filme não diga muito bem, o título do filme não diga muito bem a que veio. Não sei, eu fiquei um pouco com essa impressão, mas fala aí, dá o seu geralzão sobre O Milagre. Cara, foi uma ótima surpresa esse filme. E só te lembrando que a gente tá na fase boa da Netflix, né, que é outubro, novembro e dezembro. É a fase que eles lançam o filme bom. A fase Oscar da Netflix começa a sair. Daqui 2 semanas tem filme do Inharrito, aquela coiseira toda. Você só vê história de casamento, Ataque dos Cães, vai chegando só as obras-primas lá. Aí o resto dos outros 7 meses do ano se fode pra lá. O restante do ano fica os outros 9 meses de Netflix tradicional. Exatamente. Quando a gente foi decidir sobre esse filme, a gente tava olhando qual que era a pauta, né, que a gente ia conseguir gravar agora no próximo episódio. E aí foi o Gustavo, que inclusive não tá aqui, que lançou, né, a ideia da gente gravar sobre esse filme. E aí eu não tava sabendo desse filme, não sei você, mas eu não tava sabendo sobre que ele ia ser lançado agora. E, cara, me surpreendeu demais. Eu peguei pra assistir assim, sem pesquisei nada sobre ele. Falei, pô, tem a Florence e tal, é do Sebastian Lelio. Tá nessa época da Netflix querendo ir para as premiações, então deve ser alguma coisa boa. E me surpreendeu muito, porque quando eu pus o filme, que eu já li aquela sinopsezinha dele, eu já gostei. E só para dar minha opinião aqui sobre o título, eu acho que é uma puta sacada esse título. Tem que chamar assim mesmo, porque toda essa galera que vê Netflix aí vai dar o play lá no Milagre, vai o rostinho da Florence com a menina lá, coisa com a luz. Ou vai achar que é uma coisa tipo extraordinária, sabe? Que é aquele dramão, fazer todo mundo chorar, aquela, sabe? E acho que a pegada é essa. É porque eu fico assim, o problema é o timing, o momento no Brasil, sabe? A gente tá tendo uma avalanche de filme religioso que, na verdade, não tem nada a dizer, sabe? De filme que é mais pregação do que formato, do que filme. E aí você joga uma isca dessa, sabe? Ah, beleza, vou jogar aqui um filme que chama O Milagre. Eu acho que ele vai passar a impressão errada em muita gente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo esse público de filme religioso vendo esse filme e gostando, sabe? Eu acho que talvez seja um chamariz, assim, proposital da Netflix, sabe? Ah, você não sabe o que você vai assistir, mas você vê lá um filme que chama O Milagre, você vai clicar. Se ele conseguir atingir esse público, que assiste esse público religioso, né? Eu acredito que ele ainda vai dar muita polêmica ainda. Vai ser aquele filme que vai dividir, vai ter os crentes que vão amar, vai ter os crentes que vão odiar, tipo, cada um vai ter uma teoria sobre o filme, vai ser esse tipo de filme polêmico. Mas, cara, eu gostei muito do filme e eu gostei de uma coisa que, inclusive, eu vi muita gente na internet falando, a gente não costuma assistir nem acompanhar as críticas, né, antes de gravar, mas sempre tem aqueles resquícios do Twitter, né, que fica lá. Pedacinho de coisa escrita que não dá pra fugir. Eu vi uma galera criticando, porque o filme ele se passa no século XIX, só que ele abre num estúdio, num set de gravação, com a narração em off falando
que a gente vai acompanhar uma história e tal, que é uma ficcional e papapá. Quarta parede, né? Quebra de quarta parede total. A narradora fala, olha, você também, vai ver um filme chamado O Milagre. E o filme vai contar uma história... Então, assim, não é spoiler, o filme abre assim, gente. E aí, no meio do filme, você tem uma quebra de quarta parede, tem uma narração que continua ali, mas muito esporádico, muito pequena, assim, em pequenas participações. Mas, enfim, e eu adorei isso. Essa metalinguagem do Sebastian Lelio, que ele faz tanto no começo quanto no final. E no meio, né? Ele faz, assim, uma quebra, uma espécie de filme em 2 atos, e as intervenções são a quebra de quarta parede. Isso. Cara, eu gostei demais, porque casa muito com o tema que ele aborda no filme. É muito ele falando, olha, eu vou contar a história de uma galera aqui que tá fazendo essas loucuras, essas atrocidades aqui em nome de uma fé cega, e eles estão tentando convencer as pessoas de que é verdade. E aí Elizabeth tá ali tentando encontrar uma brecha ali, tentando provar que aquilo ali é uma farsa e tudo mais, é assim que ela chega lá, né, pensando dessa forma. E ele fala, vocês vão ver um filme que é uma mentira, que é tudo ficção aqui, mas eu quero que vocês acreditem que isso é verdade. Essa jogada, essa metalinguagem que ele usa pra tanto no meio do filme também, cara, eu gostei demais. Eu achei uma puta sacada, que conversa muito com o tema que ele quer abordar e dá um quê de diferente pro filme. Eu acho que é muito bem colocado isso. Era o primeiro ponto que eu ia falar também, até porque o filme começa assim, né? Eu acho que tem uma sensibilidade muito grande aqui do Sebastian, porque esse tipo de filme é um filme muito perigoso. Ele é perigoso pelo nome, né? Que pode indicar para as pessoas que o filme é uma coisa diferente do que ele é. Pelo menos em português, eu não sei como é que ele foi vendido no resto do mercado latino, porque The Wonder não é exatamente milagre, né? É uma coisa do tipo, é a maravilha. Eu acho que milagre é um sinônimo bom, adequado, mas assim, não é exatamente isso, não é exatamente assim que ele vai ser vendido no mercado internacional. Então, talvez o nome em inglês seja um pouco mais aplicável, não sei, mais vendável. Aí esse filme, eu acho que ele tem 2 coisas que são muito legais de a gente avaliar nele, especialmente se a gente estiver realmente pensando em temporada de Oscar, né? E eu acredito que esteja, porque a Netflix chamou um diretor latino ganhador do Oscar para dirigir esse filme. Então eu acho que ela tem pretensões de premiação nele, eu não sei se grandes ou pequenas, porque a crítica está batendo muito em Bardo, do Inharrit, que seria a principal aposta, então não dá para saber se Bardo vai vingar ou não. A Netflix vai ter que tomar decisões difíceis. A Netflix sempre joga, né, umas 8 opções ali, vamos ver o que sai pro Oscar. Geralmente é por aí. Então acho que esse filme ele é refrescante, revigorante em 2 aspectos. Eu acho que o primeiro deles esse filme claramente ele quer entrar na cota do britânico mofado no Oscar. Só que ele não é britânico mofado. Ele tem aquela característica do ritmo do filme britânico, do estilo de atuação do filme britânico. Ele se passa na Grã-Bretanha, né? Mas ele é dirigido por um chileno. Então, assim, é um novo take em cima de um estilo de fazer filme. Esse filme é o Belfast desse ano, mas é o Belfast melhorado, tá? É o Belfast com um asteriscozinho, sabe? Um asterisco positivo, no caso. Então, eu acho que ele tá nessa categoria. A Netflix quer colocar ele nessa categoria. Pessoas que são chegadas em filme britânico vão assistir ele e vão se familiarizar com o ritmo, porque quem é muito hollywoodiano vai achar o filme lentíssimo. Eu acho que a grande vantagem dele é ele ser curto, né? Nesse sentido. Mas ele é um filme que tem um andamento muito de filme britânico. É um andamento quase que literalmente, porque eu nunca vi andar igual essa mulher anda nesse filme. Nossa, eu acho que dessa 1h50 de filme, ela deve andar pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora ela tá andando, só anda de lá pra cá. Volta o cão arrependido, do morro pro outro morro, da vila pra casa, da casa pra vila. Não, a saia dela, ela usa saiona, né? Exatamente, andando com aquele vestido daquele tamanho. Imagina que inferno. Mas enfim, aí tem essa questão. Eu acho que é um novo twist numa espécie de subgênero, que é o filme britânico de Oscar. E o outro grande twist é a ideia de começar com a quebra de quarta parede, sabe? Você ter olha, isso é um filme, vocês vão ver um filme sobre pessoas que realmente acreditam no que está acontecendo aqui. Então, eu acho que isso é muito importante para fazer com que esse filme também soe refrescante, revigorante, porque também é um tema que já foi explorado à exaustão, né? Tanto o fanatismo religioso quanto o filme de época. Então eu acho que é muito legal como o diretor
já quer quebrar isso de cara. Fala, ó, vocês vão ver mais uma história de um filme de época, vocês vão ver mais uma história sobre fanatismo religioso, ok, eu sei que o tema é manjado, mas a gente vai ter certas estruturas aqui que vão te fazer consciente o tempo inteiro de que isso é uma história. Ó, eu tô confiando na sua suspensão de descrença até para você não considerar o meu filme banal, você não considerar o meu filme mais um desses filmes de época sobre fanatismo religioso. Então, são esses dois elementos, assim, que já chamam a atenção, assim, muito cedo no filme. Que, sabe, com meia hora de filme, você fala, beleza, eu já sei aonde esse filme se encaixa nos parâmetros de premiação, mas ele tem um quê, assim, diferente, ele tem um respiro diferente desse tipo de produção. E só pegando esse gancho do filme de época, o último filme que foi pro Oscar, que eu tive essa impressão também, que eu fui assistir com esse pensamento, mais um filme de época do Oscar, foi A Favorita, do Yorgos. E foi o primeiro filme do Yorgos Lanthimos que eu assisti. Eu não sabia. O mais normal. Né? O mais único normal, filme normal do Yorgos foi o primeiro que você assistiu. Não, e eu adorei. Depois fui assistir os outros, inclusive. O Sacrifício do Servo Sagrado. Gente, fica aí a recomendação, é maravilhoso. Enfim. Acho que de 2 em 2 semanas você indica o Sacrifício do Servo Sagrado. Nossa, eu adorei esse filme. E, enfim, A Favorita tem isso, porque você olha o pôster, o trailer, ele ali no Oscar e tudo, a cara do filme é, nossa, filme de época, tá, vai pro Oscar sobre rainha, tá. E aí você vai assistir, é um puto de um suspense psicológico, assim, né? Uma subversão do conceito, né? Sabe? Sim, cara. E aqui, nesse filme, eu senti isso e senti também até um pouquinho a pegada de Yorgos também. Porque chega um determinado ponto do filme que ele fica te instigando, né? Eu acho que um dos grandes trunfos desse filme é isso. Você começa o filme e já fala, beleza, eu tô convencido que ele já vai me mostrar, pelo menos eu tava saindo desse ponto de vista, né? De que a Elizabeth ia chegar lá e desmascarar e que não ia ser um filme que no final você ia falar, nossa, realmente, era a fé deles. Estava... não, se fosse, meu Deus do céu. Só que chega um momento do filme que a gente faz questionar isso, que a Elizabeth não consegue provar nada, cara. E a gente não consegue ver nada acontecendo de diferente em tela e tal. Chega um ponto que você fica meio que em dúvida. E o filme te instiga, junto com a Elizabeth, a ir destrinchando aquela história ali, e cavando mais fundo, e você vai ficando curioso, e você vai, cara, mas como que isso tá acontecendo? Como que essas pessoas chegaram a esse ponto? E uma coisa que eu acho que é uma grande vantagem também, é que eles se aprofundam muito na história da Elizabeth e da vila ali em si, né? Eles contextualizam muito bem, não que eles aprofundam muito na história dos personagens em volta, porque o filme gira muito em torno da Lib, né? Eu pus Lib na minha cabeça, porque ela fala Lib. Ok, Lib, Lizzie, tudo, é tudo. Da Lib e da menina, né? Que tá lá sem comer. O filme foca muito na relação das duas. Mas eles dão até certa parte do filme, até ali, sei lá, as primeiras aparições da Lib, ela é só a enfermeira que foi lá fazer o trabalho dela. Enfermeira cética e tudo. Mas aí do meio do filme pra frente você vai conhecendo a história dela, o passado dela, tudo que ela já passou, que leva ela a pensar daquela forma, que leva ela a querer dar uma importância tão grande pra aquela história, pra aquele caso ali que ela tá passando junto com aquela menina, que ela meio que se sensibiliza pela menina ali, por conta de tudo que a família dela ao redor ali, e que o vilarejo, da forma como eles pensam. Tem até o jornalista, né, que era de lá, e ele fala pra ela, essas pessoas pensam assim, você não vai conseguir convencer essas pessoas. Foi o que eu disse em Argentina, em 1985. Aquela cena da mulher ligando pro filho, falando, nossa, agora eu acredito, essas pessoas não vão mudar de ideia, cara. É muito difícil. Tem uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui que eu falei sobre o urso, inclusive. Eu acho que se você pega o suco do filme, sabe, o saldo dele, você não vai ver nada de muito novo aqui. Eu acho que ele é um filme que ele é muito bom, mais na execução e na atuação do que em ser surpreendente. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho assim, tem uma virada que a Lib faz no meio do filme, que ela já virou a chavinha pra mim. Eu falei, então é isso que tá acontecendo. Eu não sabia os detalhes especificamente, mas já deu pra sacar que, não, então o que tá rolando é isso aqui, sabe? Então eu acho que, nesse sentido, parece um pouco o Urso, na ideia de que quando você pega o filme do final dele, não tem nada ali que te surpreende muito, sabe? Você fala, não, isso aqui é uma virada nesse modelo de história. Não é. Eu acho que o que ganha a gente no filme é a direção, é um filme muito bem montadinho, é um filme muito bem produzido, e a atuação, de novo, a Florence Pugh, cara, que ano a Florence Pugh teve, sabe? Esse filme é melhor do que Não Se Preocupe, Querida, mas assim, ela, quando o filme não entrega o suficiente, ela
ela corrige, ela segura nas rédeas, quando o filme entrega, ela consegue te dar aquele gostinho especial, assim, sabe, de que ela tá... Ela sempre te dá a sensação de que ela tá se dedicando pra caramba. Ela é o ponto alto de todos os sabe? projetos que ela participa, cara. Seja bom ou seja ruim o filme, ela sempre é o ponto mais elogiado, cara. Essa é a questão. Muito e ela ainda legal. Conseguiu esse ano, tá nos Trend Topics, que ainda esteve envolvido em polêmica, ainda saiu por Exatamente. O pacote completo. E ela, assim, sabe, ela foi de filme Pseudo-Corra, da Olivia Wilde, que é o Não Se Preocupe, Querida, para fazer um drama, fazer uma espécie de drama histórico perturbado com o Milagre, e aí ela vai e faz a irmã da Viúva Negra, então ela tá no blockbuster do blockbuster do blockbuster. Que ano ela teve, sinceramente, que temporada da Florence Pugh, ela é a melhor coisa desse filme, de novo, pelo menos pra mim, assim, Não, pra mim também. Impressionante a fase que a Florence Pugh tá, sinceramente. Então, assim, eu acho que o filme vale total a pena, assim como o Urso vale a pena, mas não entre nessa de você tá indo assistir o filme porque você quer novidades, você quer viradas chocantes. Não tem. O filme conta uma história bem coesa, bem fechadinha, assim. Ele pode surpreender algumas pessoas no como as coisas estão acontecendo, mas é uma história bem típica, sabe? Eu acho que o charme do filme tá em como ele é dirigido, principalmente. Como ele é atuado, mas como ele é dirigido, como ele foi montado. Eu acho muito legal que o filme toma o seu tempo, sabe? Tem muita andação. Ele te dá aquele desgaste daquela vida parada ali também, né? A pessoa vai e anda de um lado pro outro. Ele fica lá olhando a menina, não tem nada acontecendo. Ela volta pra casa dela, faz uma coisa esquisita lá, com um xarope, com uma agulha, aí dorme toda esquisita, aí no outro dia acorda, vai andar de novo, aí depois volta pra trás, anda. O filme tem muito disso, ele tem um ritmo bem britânico, assim, de se fazer cinema. Isso não é um problema, sabe? É uma característica, ok, é legal. É estranho ver de um chileno, ele parece que é um cara tentando emular o cinema britânico. Eu acho que ele até faz melhor do que a maioria dos casos, porque, vou te contar, tem cada filmezinho morfado indo pra premiação aí. Esse não é um caso, esse filme é uma grata surpresa mesmo. Tanto é que o filme ele tem 1h48 e não parece, né? Parece que ele tem mais. E agora eu tô falando isso no bom sentido. Que eu sou o que não gosta de filme lento demais, né? Tipo, Drive My Car, me tira dessa. Drive My Car é um exagero também. Um exagero, né? Porque 3 horas, não precisava, né? Também, mas tudo bem. É muito legal o filme o Drive My Car. Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui não assistiu o Drive My Car, ele tá disponível só no Mubi, é um, sabe, streaming que é inacessível, mas é um negócio assim, não, eu gosto de Drive My Car, mas eu acho assim, ele é um filme, beleza, 1 hora dentro do filme, quase, começa a passar os créditos, ou seja, depois de 1 hora do filme, você fala, agora o filme vai começar. Não. Eu acho que ali é um exagero, assim, então, quem não gosta de filme longo, saudade. Aqui a gente tem um filme curto, que ele tem um ritmo lento, e a gente até, você termina de ouvir, pô, já achava que esse filme tinha 2 horas, 2 horas e meia, mas no bom sentido, porque o ritmo da história é lento, mas ele precisa ser, e ele consegue te trazer pra dentro da história, consegue te deixar, como o Luiz falou, desgastado, assim, junto com ela, andando pra lá e pra cá, todo o desgaste que aquela história vai gerando ali no meio do filme. Cara, mas eu gostei muito do jeito que ele é filmado também, gostei muito da fotografia do filme, parece que ele é filmado em película, né? Ele não é digital. Eu tive essa impressão, pelo menos. Dá aquele gostinho de filme de cinema, assim, Ele é muito bom de contraste também, né? Assim, é um filme que tem o escuro e claro nele, ele é muito chamativo, ele deixa assim... Ele tem muita iluminação meio diagonal, sabe? Como se a câmera estivesse no canto de uma sala, olhando os 3 outros cantos. Uhum. Então, assim, tem sempre uma coisa meio escura, meio sei lá, ignorada ali no fundo, a iluminação é muito... Também porque é um filme de época, né? Você tá falando de iluminação de candelabro, de lamparina. Então, assim, você tem uma iluminação muito localizada, e isso dá um caráter muito legal pro filme, especialmente porque não dá pra negar, o filme quer ter uma pegada meio perturbadora também, né? Eu acho que, assim, nós não temos aqui nenhum especialista pra falar, é um filme de horror, não é um filme de horror, mas eu acho que ele quer, assim, andar um pouco ali naquela linha, sabe, quase, aquela de ter não ser um filme que tem a intenção de te assustar, mas ele ser um filme que ele tem certas cenas, certas coisas que elas te perturbam um pouco, assim. Ele tem algumas coisinhas ali de terror psicológico, né?
A gente pode falar assim. Terror, esse maldito termo. Agora, daqui a pouco, a Gabi e o Thiago nunca mais vêm aqui. Nunca mais eles vêm aqui. De, é terror psicológico. Mas acho que dá pra entender, né? Não é jump scare, não é um filme que quer, não é pânico, não é sorria. Os caras não querem vir aqui te assustar, mas eles querem te deixar, em alguns momentos, incomodado, sabe? Com o que tá acontecendo ali. E ele tem uns momentos que ele consegue te deixar incomodado, e é como você disse, ele não é um filme que vai te surpreender. Quando eu disse que ele foi uma surpresa pra mim, tem em qualidade. Na Netflix ali, né, em qualidade. Mas o filme em si, você começa achando que vai ser uma coisa e ele é realmente o que você acha, só que é o como, né? É o que você disse. Como aquilo acontece, pode ser que surpreenda. Me surpreendeu, né? No como as coisas acontecem, como a menina fazia tudo aquilo e tudo mais. E ele tem, durante esse processo, ele tem umas coisinhas ali que não assustam, mas tentam te incomodar, assim. E conseguem, né? Assim, conseguem. Especialmente aquele ritual que a Lib faz. Gente, não é nada, tô estragando a experiência de ninguém. Está nos primeiros 20 minutos de filme. A Lib, ela chega no quarto dela e ela toma uma espécie de um xarope e ela espeta a agulha. Ela espeta o dedo dela com uma agulha. Você e fala, ela, gente, século XIX vai medir sai uma pontinha de sangue e ela põe na boca. E ela começa a se dobrar, assim, ela joga o pescoço pra trás, ela fica meio... Aí você fala, Florence Pugh, Midsommar de novo. Exatamente, Midsommar tá se drogando. Essa menina só vai pro meio do mato usar droga, não ela aprende. Eu preciso de alguém que vá pro meio do mato usar droga. Chama a Florence Pugh, vê se ela tá disponível. Chama a Florence. E aí é uma cena muito assim, cara, será que tem alguma coisa a mais aqui? Será que vai ter alguma entidade demoníaca? Não é isso, mas o filme já consegue te trazer essa perturbação, essa ideia de que aquela pessoa é muito diferente das pessoas em volta dela. E aí, Gusta, fala pra gente o que você achou de O Milagre. E aí, assistidores e assistidoras do Meia Pantufa? Hoje eu fiquei de fora da gravação, mas eu queria dar uma pontinha aqui pra vocês para falar minhas impressões sobre esse filme maravilhoso. Florence Pugh. Esse é o nome da atriz que salvou um filme rumo ao precipício, e aqui eu falo de Não Se Preocupe, Querida, e essa é a mesma atriz que carrega toda a carga dramática em O Milagre. Com certeza, Florence Pugh é uma das minhas atrizes preferidas da atualidade. Trabalho após trabalho, ela tem me convencido de que é capaz de tornar um dos maiores nomes da indústria em pouco tempo. Já já a gente vai ver ela assim, Meryl Streep, sabe? Na minha opinião. The Wonder, O Milagre, o filme de Sebastião Lélio, ele já me impressionou principalmente por causa da condução precisa entre os gêneros de drama e horror. O longa procura explorar essas dicotomias entre a ciência e o sobrenatural para criar uma tensão entre os personagens. E como vértice principal, a gente tem a Libby, uma enfermeira interpretada pela Florence, que está ali para dar de cara com seu próprio ceticismo. A sua missão é descobrir de forma racional como uma garota parou de comer e continua viva mesmo após 4 meses de jejum. É habitante de uma vila, essa garota confia no poder de Deus e num suposto milagre para essa condição que ela tá. A Libby divide turnos com uma freira misteriosa e pouco falante para conduzir essa pesquisa, né? E é aí que a gente tem mais uma dicotomia evidente, que eu adoro. O Lélio, ele tem uma facilidade em colocar dicotomias em tela, às vezes até muito evidentes, às vezes até de forma literal, né? Ele coloca ali atores que estão de um lado, céticos do outro lado, crentes, então ele faz isso na própria fotografia. Isso é incrível, eu gostei muito desse tom que o filme tem e que só uma direção bem forte, né, uma direção bem conduzida é capaz de deixar impressa no filme. Os personagens, eles estão em conflito o tempo todo, então essa tensão que caminha do drama pro horror é a melhor parte, porque a gente fica tenso o tempo todo. Aos poucos a gente vai descobrindo por que a Libby é tão dedicada em cuidar dessa garota, né? Por que ela tá ali tão preocupada em fazer essa garota se recuperar e passar por esse evento. A história dela acaba dando um pano de fundo para as próprias ações. Isso é muito bom, porque um roteiro bem escrito, ele coloca o conflito do personagem em relação a ele mesmo. Então, é uma forma de superação, é uma forma do personagem enfrentar os próprios medos, né, os próprios receios. E isso vai crescendo o filme, vai deixando o filme cada vez mais importante, cada vez mais interessante para o espectador.
E essa desconfiança dela fica cada vez mais latente, porque a gente tem vários peões nessa história. A gente tem a família dela, e essa família parece que tá tramando algo o tempo todo, e isso é muito bom, porque a gente desconfia de uma parte da vida da garota. E essa desconfiança dela fica cada vez mais latente, né? Ela vai desconfiando aos poucos de cada personagem. A gente tem poucos personagens que a gente pode confiar. Isso é base para um filme de terror, um horror psicológico dos melhores. Então eu gosto muito disso. E a família dela parece estar tramando algo, então você não confia muito na família, porque todo mundo parece desconfiado de todo mundo. O conselho da cidade também não parece confiar muito na Libby. Você parece que eles têm uma inclinação a acreditar na freira, e a freira parece ter algum acordo extraoficial com relação ao espectador, então a gente não tem o ponto de vista da freira, ela sempre está muito oculta. Essa parte do credo, da crença, ele sempre fica sem desvelar, né? Então a gente nunca tem uma face da crença evidente. E também a gente acaba tendo que confiar na relação entre paciente e enfermeira. É o mais legal desse filme, porque a gente tem que confiar numa relação entre duas pessoas que estão cada uma querendo uma coisa. A gente fica doente com o filme, a gente fica tenso, a gente acredita no sobrenatural mesmo quando as respostas concretas são dadas. E isso é responsabilidade de um roteiro que está muito bem escrito, as cenas são pacientemente dirigidas e a atuação, mais uma vez, de extrema potência aqui da Florence Pugh. The Wonder, o título original do filme em inglês, a gente pode traduzir como A Admiração, né? E pra mim foi assim que eu saí desse filme. É uma experiência que a gente sai admirado pela história, por esses personagens que passaram por tudo isso, e principalmente admirado pela Florence Pugh. Eu tô aqui colocando todas as minhas estrelinhas na cabeça dela, porque eu acho que a Florence Pugh despontou como uma das melhores atrizes do ano, com certeza, e esse filme veio pra coroar. E a menina, a atriz que interpreta a Anna O'Donnell, né, que é a menina que fica sem comer, cara, eu gostei muito da atuação dela, porque geralmente um negócio que me tira muito do filme é a atuação infantil. Nossa, que é muito difícil achar uns atores, que é criança, né, gente? É compreensível, né? Me tira do filme, mas assim, aquela coisa que, beleza, eu entendo. E ela é muito boa, cara. Ela não é tão nova assim, mas ela manda muito bem quando o filme precisa dela mesmo. Porque o filme se escora muito, o filme tem uma direção excelente, fotografia, a gente elogiou tudo isso aqui, mas o filme se escora muito na Florence. Você acompanha a visão dela o tempo inteiro, e se a atuação dela não fosse o que é, talvez o filme não se sustentaria. Mas eu acho que assim. nesse caso, por exemplo, em comparação com Não Se Preocupe, Querida, eu acho que tem mais a ver com a formatação da história, sabe? Porque aqui é muito claro que ela é o nosso ponto de vista, sabe? A gente, o espectador, também quer explicações. E aí ela é a representação disso. Ela é quem não sabe o que está acontecendo, e ela é quem está buscando isso. Então, eu acho que o filme acaba focando muito nela por conta de como a história se formata. É diferente do que aconteceu lá no Não Se Preocupe, Querida, porque ela tá atuando sozinha. Aqui não é, eu acho que é todo mundo bem consistente, sabe? A maior parte dos papéis não é muito bem desenvolvida, não é, acho que não é nem essa ideia. Eu acho que são personagens bem mais estereotipados, assim. O filme é bem focado só nela e na menina mesmo. Uhum. E em construir essa relação. Ele é um filme mais contido, né? Inclusive ele tem poucos cenários, digamos assim. Ele se passa todo ali naquela vila, a não ser a partezinha final e tal. Ele se passa todo ali, muito contido. Então ele tem que focar mais nessa dinâmica pra gente engajar nessa dinâmica, né? Pra chegar no ponto onde chega, pra ela se importar com a menina ao ponto de acontecer o que acontece, no fim das contas. E assim, não é diminuindo a atuação, mas é dizendo que formato ajuda a atuação, sabe? É diferente de outras situações em que a atuação carrega porque o mundo não é construído direito, ou porque não tem ninguém se esforçando e tal. Eu acho que é legal fazer essa diferenciação. Aqui eu acho que tudo funciona muito bem no filme. Tudo é muito encaixadinho, direção, fotografia, montagem, todo o elenco de apoio ali, né? Mas eu acho que se fosse outra atriz, não sei. Não sei, ela vai eu tô muito fã. Florence, né, ultimamente. Tá Florencete, você. Tá muito fã. Eu concordo, eu acho que ela é a coisa mais importante do filme de novo, mas eu acho que eu tô tentando fazer algum tipo de defesa porque eu achei o filme melhor do que outras produções, sabe? Eu acho que aqui ela não completamente. Aqui ela não tá sozinha, entende? Não Se Preocupe, ela tá sozinha. Aqui ela não tá. Aqui ela tá
trabalhando com gente muito qualificada, que tem papéis reduzidos por conta de como a história é conduzida. Eu acho que tem uma outra coisa legal da gente falar aqui também. É difícil entrar nesse aspecto sem entrar muito em spoilers, mas eu vou tentar aqui. Eu acho que tem uma coisa muito legal nesse filme quando ele começa e quando ele... Já falei que ele começa e que ele acaba com a quebra da quarta parede. Ele nem começa e nem termina dentro daquele universo. Ele começa e termina dentro de um estúdio de cinema. E eu acho que é muito legal a mensagem que fica sendo passada aqui. Porque no começo do filme, a narradora, ou seja, o diretor, ele já pede para que você suspenda a sua descrença. É uma coisa que a gente sempre faz quando a gente assiste filme, né? Filme é suspensão de descrença. A gente entra num acordo com o produtor, com o diretor, de que a gente vai aceitar o que ele estiver enviando para a gente. Só que esse filme brinca mais com isso porque ele trabalha muito com crenças, né? Ele está falando muito sobre religião e sobre histórias, no caso. E a narradora dessa história, ela é uma personagem absolutamente secundária nesse filme. É muito curioso, porque ela passa por um processo durante o filme. O filme trata Londres como a cidade desenvolvida e maravilhosa, e onde as pessoas são céticas, e onde a medicina é avançada, e não sei o quê. A gente está falando aqui do final do século XIX, e eles estão tratando a Irlanda como uma vila de fazendeiros, sabe? É um lugar que as pessoas têm só fé e não têm ciência. Até o filme até brinca com isso, com o fato da junta médica que está avaliando a menina. O filme até brinca com isso, com o fato de que a junta que está avaliando a menina é composta por pessoas que querem acreditar naquilo a qualquer custo. São pessoas que se dizem médicas, que se dizem, sabe, da ciência. Mano, aquilo me dava uma agonia. Mas que estão apaixonadamente acreditando naquela história, sabe? E eu não sei se isso vai soar familiar para algum de vocês, quando a realidade está batendo na porta das pessoas e a pessoa se recusa a ver e ela só quer acreditar no que convém para ela, no que ela leu no WhatsApp. Eu acho que a gente tem muito essa sensação aqui nesse filme, de propósito, inclusive. Só que, assim, é muito legal a gente falar um pouco sobre a narradora, porque ela é a única personagem, fora a enfermeira e a menina, que tem realmente um ciclo aqui. E o ciclo dela é a alfabetização. Ela é analfabeta no começo do filme e ela termina o filme lendo e escrevendo. E ela termina o filme literalmente lendo, porque ela é a narradora e ela está trazendo a gente pelos caminhos finais da história ali, fazendo a amarração. E eu acho que a mensagem que está aí é muito bonita, é muito legal, porque você está falando de uma pessoa que está se apropriando da própria história. E essa quebra da quarta parede transforma esse filme num filme sobre histórias, sabe? Não só a história que eles estão contando, mas um filme sobre histórias. Porque o filme é um eterno embate entre narrativas. As pessoas que estão ali defendendo esse milagre, defendendo que essa menina realmente está sem se alimentar e está bem, está saudável, elas acreditam piamente naquilo. Assim como a enfermeira Florence Pugh, a Elizabeth, ela acredita piamente que aquilo não pode ser verdade. E eu acho que o filme, ele pega bem pesado no fundamentalismo religioso, como tem que pegar mesmo, evidentemente, mas ele não faz isso de um ponto de vista escrotão, sabe? Ateia, o adolescente ele não aponta 12, o ateu de 12 anos, sabe? Eu não acho que o filme passa pano para o fundamentalismo religioso, não, de jeito nenhum. Eu acho que o filme é bem feroz com o fundamentalismo religioso, como tem que ser mesmo, mas ele é um filme mais sobre avaliação de história, sabe? Tem cada pessoa ali que está contando uma história e acredita em uma história. E eu acho que o fato de a narradora ser uma pessoa que é analfabeta no começo passa a ser alfabetizada e é a única das personagens que aparece fora da quarta parede, que aparece vestida e agindo como 2022, eu acho que ela vem com essa intenção de uma pessoa que toma o controle da própria narrativa, né? Isso eu não quero entrar em detalhes porque eu não quero estragar para ninguém, mas isso também tem muito a ver com o papel dessas mulheres ali naquele ambiente, sabe? É muito importante que o filme acabe com essa ideia de uma mulher tomando controle da própria história. E apesar de ter um pouco de hipocrisia aí, porque o diretor é um homem, mas o diretor é um homem que fez o que fez, sabe? Que ficou conhecido por dirigir o filme que dirigiu e por já ter uma clara sensibilidade
ao progressismo e a mensagem que o cinema deveria passar, sabe? Não reforçar estereótipos, mas fazer com que as pessoas tomem controle das próprias histórias quando as histórias são ruins a elas. E esse filme tem uma história muito ruim envolvida com ela, especialmente com relação a Anna O'Donnell, né, com a menina. É muito horrível o que o fundamentalismo religioso está fazendo ali com aquele ambiente e como isso está recaindo nela. É muito legal que o filme busque destruir isso por meio da metalinguagem, claro, mas dentro do próprio filme eles estão buscando destruir isso o tempo inteiro, de que tome controle da própria história. Se a história que estão te contando, a história que te contaram a vida inteira não te convém, ou se essa história vai te destruir, crie uma outra. Seja uma outra pessoa, invente um outro personagem, mude a história, mude a sua história, tá? Eu acho que é muito legal que o filme chega nesse ponto. Assim. Não, eu gosto muito de como ele aborda tudo isso também, e pra mim, o que você falou já tá perfeito, tem nem o que acrescentar, mas o Sebastian Lelio, ele toma todas as atitudes mais acertadas aqui que ele podia ter com esse filme, tanto na metalinguagem, na quebra de quarta parede, no fim do filme, né, o que ele quer deixar de mensagem pra gente, e como ele toca no assunto do fundamentalismo religioso. Eu tirei muito de parâmetro o Poço, porque o Poço foi um filme que parece que foi feito por um adolescente de 15 anos querendo falar que é capitalismo e socialismo e comunismo, e querendo criticar o capitalismo com um filme daquele ali, com a crítica mais rasa que poderia ser feita. E aqui o Sebastian Lelio fala, cara, eu vou criticar o fundamentalismo religioso, só que vamos fazer direitinho, vamos sem escancarar, sem parecer que eu tô militando na faculdade, e é isso. Eu não acho o Poço tão ruim assim. Eu não acho ruim, não, mas eu acho ele muito Eu acho ele muito supervalorizado. Eu acho que a crítica dele não é tão boa quanto ela quer fingir que é. Sim, mas é esse o ponto. Mas é um filme que tem aspectos muito interessantes, assim. Lucas, então vamos lá. Pantufas para O Milagre. Cara, eu vou de 9 pantufas. Porque eu não consigo identificar muitos defeitos pra esse filme, não. Acho que ele não é perfeito, né? Acho que ele poderia ter um quê de surpresa ali na história, dava pra desenvolver isso talvez um pouco melhor, com um pouco mais de tempo, e trazer algum elemento que surpreendesse mais a gente em tela, mas no geral, tudo que ele se propõe a fazer, tanto na crítica que ele se propõe a fazer sobre extremismo religioso, quanto no jeito de contar a história, a proposta de como engajar a gente dentro dessa história. Eu já falei que eu gostei muito dessa metalinguagem que ele usa e de como o filme caminha com a narradora, né? Como ele termina ali. Então, pra mim, o Sebastian ele toma todas as decisões acertadas. É um filme muito bem dirigido, muito bem encaixadinho, bem montado. Os cenários são muito bem construídos ali. Tem muito plano aberto, tem muito plano fechado e a fotografia manda bem em todos esses ambientes diferentes. A Florence, né? Já elogiamos pra caramba aqui. A gente Team Florence aqui nesse podcast. Ela tá maravilhosa nesse filme, a atuação dela. A gente terminou de ver Don't Worry Darling esses dias aqui, a gente tem episódio sobre o filme, e aí a gente vai ver O Milagre agora, e a Florence tá completamente diferente aqui. Ela precisava fazer uma dona de casa, que ela precisa fazer uma enfermeira cética no século XIX, e você compra a ideia assim na hora. Ela manda muito bem. E cara, pra mim é isso, o filme ele manda bem tudo que ele se propõe a fazer, mas ele não te surpreende. Ele conta a história muito amarradinha, o roteiro do filme é muito encaixadinho, a história tem um início, meio e fim ali, e eu gosto que o diretor se aprofunda na história da Elizabeth, não só no caso que tá rolando ali da menina que não come há meses e tudo mais, mas ele uma coisa muito boa, achei boa pelo menos, ele se aprofunda sem flashback. Beleza, ele conta o que ele precisa contar. E já tinha narração em off, né? Se tivesse flashback... Mas a narração em off é tão pontual, né? Tipo assim, ela acontece literalmente no começo do filme, no meio do filme e no final. No meio do filme ela tem uma ceninha, assim, uma coisa muito rápida no meio do filme. Não é aquela coisa que fica o filme narrado, o filme inteiro narrado. A única coisa que poderia ser melhor nesse filme talvez seria tratar um pouco mais desse assunto, assim, sei lá, alguma coisa que surpreendesse um pouco. Como eu comparei ele com a favorita do Yorgos, que tem um elemento ali que te dá uma surpreendida, dá uma subvertida ali na história. Aqui ele subverte, mas ele te entrega o que a gente já imaginava no começo. Então eu vou de 9 pantufas, só porque eu senti falta de alguma coisinha ali pra dar 10 pantufas, mas de resto o filme manda muito bem. E eu vou indicar esse filme para todos os meus amigos evangélicos. Eu vou indicar esse filme para todos os meus amigos bolsominions, falar, ó, como é que vocês estão. Eu vou dar 8 pantufas. Eu acho que o filme só peca em contar uma história muito
banal, assim, no sentido de que ela é muito... já foi explorada a exaustão, tem trocentos filmes que falam sobre fundamentalismo religioso. Eu acho que tem muitos filmes, inclusive, que caem demais para o outro lado, sabe? Como eu já falei aqui, do ateu de 13 anos, é porque toda religião é uma bosta e não sei o que, não sei o que. Não importa qual opinião você tenha sobre isso, eu tenho a minha, o Lucas tem a dele, o Augusto tem outra. Eu imagino que a gente pense radicalmente diferente sobre religião, mas eu acho que o filme é muito sensível em tratar no seguinte: olha, não importa o que você pense sobre religião, o que você não pense, ali a Elizabeth pensa uma coisa, a Ana pensa outra, mas o que importa é o nível de credulidade de ambas naquilo, nas histórias que elas contam para si mesmas. E aí como subverter e como a Elizabeth faz para subverter a situação toda quando ela vê a menina em perigo, sabe? Eu acho que é muito sobre... filme muito sobre histórias, que faz uma crítica ao fundamentalismo religioso, mas uma crítica embasada, não é uma crítica que vem do nada, não é só porque religião é uma merda. É um filme que não tem esse objetivo, mas ao mesmo tempo ele consegue explorar assim, os porquês. Por que essa pessoa acredita desse jeito? Por que a família pensa desse jeito? Por que as pessoas da cidade pensam desse jeito? E ele consegue fazer isso sem ficar muito explanatório, sabe? Sem ficar discurseiro, sabe? Lars von Trier, quem acha que ele tem que te contar tudo porque o diretor é mais inteligente que o espectador. O filme não peca por isso. Eu acho que ele só peca em ser um pouco banal demais e eu acho que até um pouco previsível demais. Mas o jeito de se contar, como se conta e como o filme é executado e como a Florence Pugh, principalmente, está aqui no filme, fazem com que ele ganhe um outro aspecto, com que não te incomode tanto o fato de o filme ser previsível. E aí ele entra num outro espectro, sabe? Ele entra no espectro de filmes muito bem conduzidos, muito bem dirigidos, que contam uma história banal, que também geram grandes filmes. A história não precisa ser revolucionária e nem surreal para ela ser boa. Você tem filme bom de tudo quanto é jeito, sabe? E esse é mais um daqueles casos que você tem uma história normal, mas porque ela é bem contada e bem atuada, ela se engrandece, ela fica maior do que ela poderia ser. E acho que o grande charme do cinema é isso, sabe? É o como você conta. As escolhas que você faz ali, elas fazem muita diferença pro valor da história. Existe uma briga eterna, talvez um dia a gente até faça um episódio sobre isso, sobre roteiro e direção. O que é mais importante num filme? O que pode fazer com que um filme seja... O que pode fazer com que um filme funcione de verdade? É mais a direção ou o roteiro? No sentido de, existe filme bem dirigido com um roteiro ruim que é bom? Ou existe filme bem roteirizado e mal dirigido que é bom? Essa é uma discussão assim, que muitos críticos de cinema e muitos cineastas têm. E dá pra gente explorar um tempão, dá pra gente explorar um episódio à parte sobre isso. Mas eu acho que o filme aqui não peca disso. O filme não é mal roteirizado, de maneira nenhuma. O filme tem um roteiro banal. Não significa que o roteiro seja ruim. Mas como o roteiro é bem simples, bem direto, e a direção é muito boa, o filme cresce. O filme engrandece. Então é um filme também que eu não imaginava que eu recomendaria, porque não sou um grande fã de filme de época, mas recomendo sim para todo mundo. Tá super acessível lá na Netflix. Quando a gente assistiu, no começo da semana, ele estava em segundo lugar nos filmes da Netflix, então eu acho que o título enganador, que não é enganador, mas é enganador, tá funcionando, tá chamando atenção. Então, vai lá para assistir. Se você gosta de filmes da Netflix, você vai gostar. Se você não gosta de filmes da Netflix, você vai gostar também, muito provavelmente. O filme consegue navegar muito bem entre esses dois tipos de público, esses dois tipos de produção. Eu acho que é o ponto forte dele, inclusive, né? Ele não é nem tão novelão, nem tão, sabe, cult. Ele tá passeando ali no meio do caminho. Ele tem elementos das duas coisas. Ele é bem dirigido e bem atuado, então já vale a pena. Já vale total. 8 pontos. E aí, pessoal, já assistiram O Milagre? Gostaram? Ou ainda não assistiram, mas ficaram curiosos? Então vem trocar uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês, pessoal. Tchau, Lucas. Até semana que vem. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music.
Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Sim, a gente não vai parar esse ano, vai ter episódio todas as semanas. Prepara que a retrospectiva vai estar muito boa, como tava do ano passado, modéstia à parte. A gente vai ter Meia Pantufa pra vocês todas as semanas desse fim de ano, pra vocês ouvirem com a família, pra quando estiver discutindo sobre arroz com uva passa ou não, põe o foninho e vai ouvir o Meia Pantufa. Até semana que vem, tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.